Oi, brutos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve que tem vídeo novo toda semana pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. No dia 22 de setembro de 2005, a polícia de Estocolmo, na Suécia, recebe uma ligação por volta das 2 horas da tarde de uma mulher que se diz cidadã britânica e se identifica como Sarah Adams. Sarah relata que estava caminhando nas proximidades de um rio em Lindigo, que fica localizado no condado de Estocolmo, e ela avistou um corpo boiando entre duas rochas. O relatório da polícia sobre essa chamada é um relatório bem curto, de apenas uma página, que relata que a polícia encontrou o corpo entre as duas rochas, como descrito pela Sarah, e o corpo foi retirado da água e colocado nas margens do rio. O corpo em questão pertencia a um homem e estava em estágio avançado de decomposição, e segundo o relatório possuía um ferimento na sobrancelha. O inspetor da polícia de Estocolmo, Tommy Peterson, foi o responsável pela investigação. Às 4h05 do mesmo dia, o corpo é transferido para o IML, que ficava no Instituto Karolinska, em Solna, a poucos quilômetros de distância. No local também há um necrotério. O Instituto Karolinska é uma instituição renomada e em seus jardins são entregues os prêmios Nobel de Medicina. O corpo foi enviado ao instituto com uma pulseira de plástico dizendo que a identidade daquela pessoa era desconhecida. Segundo o que a polícia sueca relataria à família posteriormente, haviam muitos corpos naquele dia e os peritos estavam precisando de ajuda para examiná-los. Naquela noite havia uma enfermeira de plantão chamada Isabela Franco Cereceda. Isabela era de origem espanhola e supostamente tirou o lençol do corpo e o observou. Ela teria percebido que aquele homem possuía traços mediterrâneos e pensou que ele pudesse ser espanhol. Aparentemente, a Isabela decidiu revistar os bolsos da calça daquele homem e dentro de um dos bolsos ela encontrou uma cópia de identidade. A identidade em questão era de Miguel Ángel Martínez Santa Maria. Se a Isabela foi a primeira pessoa a encontrar aquele documento, isso significa que possivelmente os investigadores nem revistaram, os bolsos daquele homem para tentar descobrir qual era a sua identidade. A cópia da identidade que foi encontrada estava intacta, o que significa que o corpo não ficou muito tempo na água, porque se ele estivesse lá por muito tempo, provavelmente o papel ficaria ilegível, Então ia borrar tudo, não ia dar para ler ou ver a imagem direito. Mas afinal, quem era Miguel? Ele era um homem de origem espanhola, nascido em 1960 no município de Erandio. Era o mais velho de 4 irmãos, filho de Ángel Martínez e sua esposa. Sua família era de classe média e vivia em uma pequena vila de pescadores na costa de Biscaia, localizada no País Basco, no norte da Espanha. Segundo seus familiares, ele era um homem muito inteligente, falava e escrevia inglês perfeitamente. Com 23 ou 24 anos, o Miguel teria sido diagnosticado com esquizofrenia, mas aparentemente isso nunca o impediu de fazer nada sozinho. O Miguel até se mudou para outro país e morou sozinho em Londres por alguns anos, trabalhando como segurança no South Brompton Hospital. E ele também fez muitos amigos na Inglaterra. Ele é descrito por seu pai como uma pessoa muito bondosa que sempre queria ajudar os outros e nunca gerou quaisquer problemas aos pais. O Miguel saiu da casa da sua família na Espanha no dia 28 de abril de 2005. E segundo sua irmã Blanca Martínez, ele havia se preparado muito para a viagem para a qual ele estava partindo. Ele já tinha visitado a Suécia antes e, no geral, gostava muito de viajar pela Europa. A autópsia preliminar do corpo do Miguel foi realizada apenas 5 dias depois dele ter chegado ao IML, no dia 27 de setembro de 2005. O procedimento foi conduzido por Petra Hasten Almovitz, técnica do Instituto Karolinska, que também é responsável por todos os legistas de Estocolmo. No relatório produzido a partir dessa autópsia preliminar, a técnica sugeriu que o homem pudesse ter morrido por afogamento, pois teria identificado indícios de edema pulmonar. Ela também identificou um hematoma na área intercostal do lado direito. A partir desses resultados preliminares, surgiram especulações de que a morte do Miguel poderia ter sido causada por algum tipo de golpe contra a água. Automaticamente foram descartadas as possibilidades de homicídio ou algum outro crime e concluiu-se apenas com as evidências da autópsia que o Miguel teria cometido suicídio se jogando na água. A família do Miguel foi notificada 2 dias depois da autópsia preliminar, ou seja, no dia 29 de setembro. A Blanca, a irmã do Miguel, diz que se lembra perfeitamente desse dia. Era 7h50 da noite quando ela recebe uma ligação da Polícia Nacional de Bilbao que primeiramente pergunta se ela é irmã do Miguel. Quando ela diz que sim, eles relatam que ligaram primeiro para sua mãe, mas que ela ficou muito nervosa com a notícia e pediu para que eles falassem com a Blanca. Então o policial relata que eles receberam um fax da polícia de Estocolmo relatando que um corpo em estágio avançado de decomposição havia sido encontrado em Estocolmo e ele estava com uma cópia da identidade do seu irmão. No telefonema, o policial ainda diz que o Miguel havia sido assassinado e uma de suas mãos havia sido cortada, o que ia ao contrário da autópsia preliminar.
Para vocês entenderem, o corpo teria sido encontrado próximo a um bairro nobre e estava desfigurado, o que em um primeiro momento dificultou a identificação. A Blanca foi informada de que o corpo havia passado muito tempo na água. Também falaram algo sobre peixes terem comido os olhos do Miguel. Logo depois de receber esse telefonema, a Blanca sabia que ela precisava ir até a casa da sua mãe, porque eles tinham ligado para a mãe dela antes, né? Então ela imaginava que a mãe devia estar muito nervosa com tudo isso, então ela vai até lá e em pouco tempo toda a família do Miguel descobre, né, o que tinha acontecido e descobrem todas essas coisas horríveis que a polícia tinha relatado. Então, depois de muitas conversas com a polícia e com o consulado espanhol da Suécia, eles aceitam receber a família do Miguel na Suécia no dia 2 de outubro. O Mário Urquiola e a Elizabeth Orestegui, que são primos do Miguel, foram até Estocolmo para resolver questões burocráticas, né, sobre a morte dele, para também tentar entender o que tinha acontecido com ele. Os dois foram escolhidos pela família do Miguel para ir até Estocolmo porque eles tinham maior disponibilidade de passar um tempo lá para realmente fazer tudo o que precisasse. Então eles deveriam resolver a questão da repatriação do Miguel e fazer a identificação do corpo. Então o Miguel e a Elizabeth acharam que quando eles chegassem em Estocolmo eles iam descobrir toda a verdade, né, do que teria acontecido com o primo deles, mas eles contam que, na verdade, eles receberam uma história que não era coerente e que, no caso, estava tudo muito confuso. Então, assim, os dois chegam em Estocolmo 20 dias depois de terem encontrado o corpo do Miguel e o inspetor Tommy leva eles até o local onde o corpo foi encontrado. Junto deles também tinha um representante da embaixada espanhola. Uma coisa que os primos do Miguel acharam super esquisito desde o início é que o inspetor tinha um mapa desenhado à mão para mostrar aonde o corpo estava, mas era um mapa muito mal desenhado. Nesse mapa mostrava a localização do corpo, mas segundo eles, era tão mal feito que parecia que uma criança tinha desenhado. Com aquele mapa nas mãos, o inspetor tentava identificar o local exato em que o corpo foi encontrado para mostrar para os primos, mas eles esperavam, né, que tudo isso fosse feito de uma forma mais profissional. Então o inspetor indica o local onde o corpo tinha sido encontrado, e aí os primos colocam algumas flores no local, e aí ele fala que ele se enganou, que não era ali, que era um pouco mais pra frente. Então eles andam mais 150 ou 200 metros, e aí o inspetor indica novamente um local, dizendo que na verdade era ali que o corpo tinha sido encontrado. Enquanto eles estavam ali, o inspetor apontou para uma ponte próxima dali, dizendo que o Miguel tinha se jogado dessa ponte, por isso que fazia sentido que o corpo dele tivesse sido encontrado exatamente ali. Mas quando a polícia espanhola fez a ligação para a família do Miguel para contar o que tinha acontecido, eles disseram que ele tinha assassinado e não que ele tinha pulado da ponte. E um dos principais motivos para o Mário e para Elizabeth terem ido até Estocolmo, como eu falei para vocês, era fazer a identificação do corpo. Precisava, né, de um familiar para identificar que realmente era o Miguel, só que eles nunca conseguiram ver o corpo. Sempre que eles pediam para a polícia para ver o corpo, para poder fazer a identificação, eles adiavam, inventavam desculpas e ficavam dizendo que o corpo estava muito deteriorado e que ia ser um trauma muito grande para eles ver o corpo daquela forma. No final das contas, eles precisavam acreditar naquela versão da polícia e acreditar só pelo relato deles de que aquele corpo realmente pertencia ao primo deles, né, ao Miguel. E aí depois a polícia entrega para eles uma caixa com os pertences do Miguel. Os primos retornam para Madrid e os policiais contaram tantas histórias para eles e colocaram tanto medo neles que eles só tiveram coragem de abrir essa caixa quando eles já estavam em Madrid. As autoridades falaram para eles tomarem cuidado porque poderiam sair coisas e cheiros de dentro da caixa. Mas ao abrirem a caixa não tinha nada de assustador ali, não saiu cheiro nenhum. Eles encontraram algumas moedas, um relógio e aquele documento, né, de identificação do Miguel. Que inclusive, gente, era uma cópia, não era o documento original, era uma cópia da identidade do Miguel. Então, levando em consideração as informações que haviam na autópsia preliminar e sem investigar mais a fundo os últimos dias de vida do Miguel, ou qualquer possibilidade que fosse contrária a ele ter tirado a própria vida, o inspetor Tommy encerrou a investigação do caso em outubro de 2005. Mesmo com todas as irregularidades e contradições nas histórias que foram contadas à família, eles aceitaram a versão da polícia sueca. A mãe do Miguel estava determinada a realizar um dos seus desejos, então ele queria ser enterrado em Londres, mais especificamente no cemitério de Gunnsbury. Nesse cemitério estava enterrada uma jovem chamada Amélia, que tinha sido muito importante na vida do Miguel enquanto ele morou em Londres, por isso que ele queria ser enterrado lá também. Então, no início de novembro de 2005, o corpo do Miguel é enviado para a Inglaterra. Quando o país recebe o corpo de alguém que não morreu de causas naturais, é obrigatório realizar um exame de post-mortem antes que o corpo seja enterrado. O exame é realizado no Instituto Médico Legal de Westminster, em Londres, no dia 17 de novembro, pelo patologista Peter Wilkins, mas o resultado só sairia meses depois, mais especificamente 190 dias depois do corpo ter sido encontrado.
A família enterra o Miguel e tem uma cerimônia comovente. Eles fazem questão de colocar junto ao caixão as coisas que o Miguel mais gostava. O relatório da autópsia definitiva realizado na Suécia pela doutora Petra Hasten Almovitz é datado de fevereiro de 2006 e sugeriu que o Miguel poderia ter se jogado de um convés de um dos navios ou balsas que vem da Finlândia, e isso está escrito no documento da autópsia mesmo sem qualquer confirmação que o Miguel sequer esteve em um navio ou em uma balsa. O médico forense e criminologista Dr. Aitor Curiel Lopes de Arcate, que também é professor em diversas universidades e ajudou em casos estrangeiros, inclusive colaborando com a academia do FBI em Quantico, na Virgínia, comenta sobre a autópsia sueca. Ele diz que essa autópsia é muito vaga e até mesmo superficial. Existem diversos detalhes sobre o corpo ter permanecido na água, mas não existe nada detalhado e claro sobre a morte por afogamento. Ele diz que algo interessante a se notar em relação a essa autópsia é o peso dos pulmões do Miguel. É descrito que o pulmão direito pesava 334 gramas e o esquerdo 302 gramas. Em sua experiência, ele diz que quando uma pessoa morre afogada, seus pulmões chegam a pesar mais de 1 quilo e o peso normal de um pulmão humano é de cerca de 500 gramas. Com isso, o Aitor acredita que o Miguel não morreu afogado. Ele ainda afirma, entre aspas, "Não consigo compreender por que não foi realizado um estudo completo, apesar de haver sinais claros de criminalidade em torno desse caso." Ele acrescenta que existem até mesmo alguns estudos complementares para determinar se a pessoa se afogou no local onde seu corpo foi encontrado ou em outro lugar. Um dos exemplos seria por osmolaridade, para saber se a pessoa passou de água doce para salgada ou vice-versa, e até mesmo análise por meio de diatomáceas, pequenas algas que permitem aos legistas determinar se a pessoa realmente morreu no local onde foi encontrada. Só que nenhum desses estudos foram feitos no corpo do Miguel. E no relatório da autópsia conta que o coração do Miguel pesava 261 gramas. Então, com esse resultado e com aquela versão que era muito contraditória da polícia sueca, a família já achava que tinha alguma coisa estranha, que eles não tinham investigado direito, que basicamente tinha algo de errado com essa história que eles contaram sobre o que tinha acontecido com o Miguel. A Blanca, a irmã do Miguel, conta também que ele era um ótimo nadador, então ela acredita que se ele tivesse realmente resolvido tirar a própria vida, não seria pulando na água, já que ele tinha essa habilidade. Outra coisa que intrigava ela era o fato deles terem falado para a família que o corpo ficou muito tempo na água, quando aquele documento, aquela cópia do documento dele encontrado dentro da calça, já estava intacto, praticamente assim, seco. Então não faria sentido que ele estivesse lá há muito tempo, porque ele não poderia estar daquela forma. É a partir desse momento que a Blanca decide começar uma investigação para realmente descobrir o que aconteceu com o seu irmão. Então ela começa querendo descobrir o que aquela mulher que encontrou o corpo, aquela mulher chamada Sarah, viu naquele momento. No relatório da polícia sueca, a gente não tinha muitas informações sobre a Sarah, Então, ela encontrou o corpo e a única informação sobre ela que tinha lá no relatório era um número de telefone, não tinha mais nada. Os outros dados de identificação dela não foram registrados pela polícia. Então a Blanca liga para aquele número e descobre que aquele número não pertencia a Sarah, quem atendeu foi um homem, dizendo que nem conhecia ela. Então ela escreve para a polícia de Estocolmo pedindo para que eles descobrissem quem era aquela mulher, porque ela precisava dessa informação. A polícia responde que por questões de segurança, eles não podem passar essas informações para ela. A Blanca entrou em contato com todas as mulheres que se chamavam Sarah Adams de Estocolmo e nenhuma delas era a que tinha encontrado o corpo de seu irmão. A Blanca não sabia para quem recorrer e aí no dia 30 de março de 2006 sai o resultado da autópsia feita em Londres. E esse resultado mudou completamente a visão que a família tinha sobre o caso. Então falava que os pulmões do Miguel estavam normais, o que já ia em contradição com aquele primeiro relatório, que dizia que ele tinha pulado de uma balsa ou de um navio e que ele tinha morrido afogado. Além disso, no corpo dele faltavam 3/4 do fígado e o legista não conseguiu identificar o coração e nem o pâncreas, então esses dois órgãos não estavam no corpo. A causa da morte não pôde ser estabelecida devido à falta dos órgãos. A partir daí, a vontade da Blanca de descobrir o que realmente tinha acontecido aumentou mais ainda e ela começa a ir em vários programas de TV, a dar entrevistas, para tentar chamar atenção para o caso, para conseguir algum tipo de ajuda. Então ela procurou todas as instituições que ela conseguiu, fez queixa na polícia da Suécia, na polícia da Espanha, no IML sueco e escreveu para todos os advogados suecos que trabalham com casos de discriminação. A impressão que a família tinha de toda essa história era de que o Miguel tinha sido tratado como um nada por ser uma pessoa estrangeira. A Blanca escreveu um relatório com todos os dados que ela tinha e apresentou esse relatório ao Ministério das Relações Exteriores da Espanha, para a Embaixada Espanhola na Suécia e para o Parlamento Europeu e mandou para todos os jornais. Anos se passam e a Blanca não obtém as respostas que procura. Em 2013, ela decide entrar em contato com o jornalista Ferhan Barber, buscando ajuda investigativa. O Ferhan havia sido o primeiro jornalista a publicar sobre o caso no jornal El Dominical del Mundo, e isso gerou uma grande repercussão inicialmente na Espanha.
Ele acabou se tornando obcecado pelo caso, querendo descobrir todos os detalhes que podia, querendo, saber a verdade. Ele também é responsável pela direção do documentário O Misterioso Caso do Homem Sem Coração, que possui 2 episódios e traz informações sobre as contradições existentes no caso e entrevistas com familiares e pessoas envolvidas, além de profissionais que comentam sobre as autópsias. O Ferhan afirma que os procedimentos padrões básicos não foram realizados na investigação desde o início. No documentário há uma entrevista com o professor de criminologia da Universidade de Estocolmo chamado Jerzy Sarnek. Ele comenta que a primeira coisa que a polícia deve fazer é a checagem dos bolsos da vítima. No primeiro registro do caso, a polícia relata que existem sérios indícios de que a morte não foi natural, mas nenhuma fotografia foi tirada no local e a área onde o corpo foi encontrado não foi isolada para a investigação. A Blanca afirma que o irmão estava viajando com uma mochila e ela questiona onde está esse item, já que ele não foi encontrado e também não tem nenhum registro do item na investigação. O bairro onde o corpo foi encontrado é um bairro nobre, então tanto o Ferhan quanto a Blanca questionam o porquê que o irmão dela escolheria justamente esse bairro se ele realmente quisesse tirar a própria vida daquela forma. A polícia tinha algumas teorias sobre como isso poderia ter acontecido. Eles diziam que até tinha uma teoria de que o Miguel poderia ter se jogado de um caminhão em movimento, ou até mesmo caído desse caminhão, e também tinham aquelas teorias dele ter se jogado de um barco ou de uma balsa. No local onde o corpo foi encontrado existiam várias câmeras de segurança que nunca foram verificadas, para ver o que tinha acontecido, se tinha alguma imagem do Miguel que mostrava o que tinha acontecido realmente. E também, como eu falei pra vocês, eles tinham essa teoria muito forte de que ele tinha se jogado de uma balsa ou de um barco. Mas, pra pegar uma balsa, eles têm registros de todas as pessoas que entram na balsa. Então, isso também é uma informação que eles facilmente conseguiriam verificar se era verdadeiro ou não. O médico forense, o Dr. Aitor, também comenta que existiam muitas possibilidades do que poderia ter acontecido com o Miguel e que nenhuma delas foi investigada. Desde que o Ferhan começou a própria investigação dele em 2013, ele tenta conversar com a polícia, conseguir uma entrevista deles, da polícia de Estocolmo, para ouvir a versão deles sobre o caso, mas eles sempre se recusam a dar essa entrevista. Nesse mesmo ano, ele tenta conversar com a Petra pela primeira vez em Estocolmo, e foi ela que fez a primeira autópsia e ela não aceita conversar com ele. Em 2014, ele tenta novamente e também não consegue, então, segundo algumas funcionárias do Kalinska, elas contam que nessas 2 tentativas a Petra estava de férias. Durante a investigação, o Ferhan descobre uma coisa que é extremamente importante. Então, como eu falei pra vocês, uma das enfermeiras, a Isabela, encontrou aquele documento, na calça do Miguel, no caso, do corpo. Depois disso, a polícia sueca entra em contato com a polícia espanhola pedindo uma impressão digital do Miguel para poder fazer a comparação com o corpo e ver se realmente era ele. A polícia envia a impressão digital do polegar direito do Miguel. A polícia sueca retorna agradecendo pela impressão digital, mas dizendo que eles não conseguiram usar aquela impressão digital para fazer a confirmação porque a mão direita estava muito decomposta e que eles precisariam da impressão do dedo indicador da mão esquerda. Só que aí a polícia espanhola responde que eles não têm essa impressão porque o Miguel não tinha antecedentes criminais. Então eles não tinham todas as impressões digitais dele e a partir disso eles pedem que eles façam um teste de DNA. Os pais do Miguel são convidados a irem até a delegacia da Espanha e lá eles fornecem amostras de DNA por saliva para que eles finalmente possam fazer, o teste de DNA e descobrir se realmente é o Miguel. Os testes nunca foram feitos e não existem registros de que tenha sido coletado uma amostra de DNA no corpo da vítima. Então toda essa questão da identificação do corpo é muito esquisita, porque eles fizeram apenas por uma cópia de um documento, não com uma comprovação realmente, com uma comprovação de DNA. Então essa troca de e-mails entre as 2 polícias mostra que aparentemente não houve uma identificação, mas alguns relatórios dizem que o corpo foi identificado pelos dedos da mão direita, outros dizem que foi pelos dedos da mão esquerda e alguns e-mails e documentos chegam a sugerir que ele estava sem a mão direita em seu corpo, o que não é mencionado em nenhuma das suas autópsias. Além disso, o Dr. Aitor diz que deveria haver um relatório descrevendo as principais características da digital do Miguel, porque seria algo que poderia ajudar na identificação. Com isso, a Blanca e sua família começam a questionar se aquele corpo que eles enterraram realmente pertencia ao Miguel ou se pertencia a outra pessoa, lembrando que os primos não conseguiram fazer a identificação porque a polícia não deixou eles verem o corpo. Então a Blanca vai ao Parlamento Basco em 2016, 2019, 2020 e 2022 para tentar conseguir apoio para que uma exumação do corpo seja feita, para que eles realmente façam testes de DNA e comprovem que aquele corpo pertence ao seu irmão. Então no dia 23 de junho de 2021, ela retorna ao Parlamento Basco pela última vez acompanhada da sua advogada, chamada Agatha Líbano, para tentar pela última vez o apoio do parlamento na exumação do Miguel. Então nessa 4ª e última vez, ela não conseguiu esse apoio. Ela já tinha conseguido uma autorização
autorização do governo britânico em 2018, mas a autorização tinha validade de 1 ano e acabou expirando porque na época ela não tinha os recursos financeiros para realizar o procedimento. Por isso, ela continuou buscando esse apoio junto ao Parlamento Basco. E como eu falei pra vocês, ela não conseguiu com eles, né? Uma das questões que mais intrigava a Blanca e toda a sua família era a falta do coração no corpo do seu irmão. Ela disse que quando leu que seu irmão estava sem coração, ela imediatamente pensou que alguém com muito dinheiro estava com o coração dele. As autoridades suecas afirmam que o corpo havia sido enviado com o coração para a Inglaterra. O Dr. Aitor diz que não é possível que o coração tenha se deteriorado tanto a ponto de não ser encontrado na segunda autópsia, que aconteceu com 51 dias de diferença da primeira. Ele diz que mesmo que o corpo estivesse deteriorado já na primeira autópsia, ele precisou ser conservado e embalsamado, o que faria com que ele estivesse nas mesmas condições para o segundo exame. Entre os diferentes cenários que eles imaginaram ao longo dos anos, havia a possibilidade de tráfico de órgãos. Em julho de 2021, o Ferhan vai a Estocolmo para conversar com alguns profissionais e tentar entender se o tráfico de órgãos poderia ser uma possibilidade no caso. Ele entrevista a Ebba Blum, que é uma jornalista especializada em medicina, que já havia escrito alguns artigos sobre o tráfico de órgãos. Ela relata que a taxa de doações de órgãos na Suécia é bem baixa. Ela acredita que os compradores de órgãos estão sim na Suécia, mas acha difícil que a retirada desses órgãos traficados aconteça dentro do país. O Ferhan também vai no Centro Nacional de Doações da Suécia para conversar com Helena Almen, especialista em anestesia e terapia intensiva. Helena explica a Ferhan que existem muitas leis e regulamentos no país quando se trata de doação de órgãos. Uma dessas leis estabelece que o doador deve morrer em uma UTI dentro de um hospital para poder ser um doador. Todas as doações e transplantes precisam ser registrados e quando há o que chamam de morte cerebral, o doador é mantido conectado a aparelhos que continuam realizando a oxigenação dos órgãos. A partir desse momento, a equipe médica tem 24 horas para fazer a retirada dos órgãos a serem doados. Considerando que na primeira autópsia havia um coração e na segunda ele já não foi identificado, e o corpo do Miguel já estava em decomposição havia um tempo, talvez a possibilidade de tráfico de órgãos não fosse a resposta mais coerente. Ainda na opinião do Dr. Aitor, se os órgãos tivessem sido retirados para outro fim durante a autópsia, depois de terem se passado vários dias, eles não serviriam para nada, pensando nessa hipótese de que os órgãos foram roubados. Na ida para Estocolmo em 2021, o Ferhan tenta novamente contato com a doutora Petra e novamente é informado que ela está de férias. Ele teria conseguido, depois de anos de insistência, uma entrevista com a Isabela, a enfermeira que encontrou o documento com o Miguel. Ela teria concordado em dar a entrevista, mas quando o Ferhan chegou na Suécia com a equipe de filmagem do documentário, ele nunca mais conseguiu entrar em contato com ela. Quem concordou em conversar com o Ferhan para o documentário foi a patologista forense doutora Britta Zilg, funcionária da Petra. Ela não havia trabalhado diretamente no caso, mas assim como todas as outras pessoas que trabalham no Instituto Karolinska, ela o conhecia. Ela comenta que deve ser difícil realizar uma segunda autópsia devido ao caos que fica dentro do corpo, pois os órgãos são retirados e recolocados. Em sua opinião, pode ser que os britânicos não tenham encontrado o coração durante a realização do exame por conta desse caos. Ela conta que primeiro os órgãos são retirados, pesados, amostras histológicas são retiradas e os órgãos são devolvidos para dentro do corpo, e é impossível que alguém esqueça de colocar algum órgão de volta. Quando perguntada sobre a diferença nas autópsias e a falta de indícios físicos de um afogamento no corpo, apesar da suposição específica de que ele teria se jogado de um barco que vinha da Finlândia, ela diz que muitas vezes quando um corpo passa muito tempo na água, os sinais de afogamento desaparecem. E ela diz também que eles podem ter concluído que ele morreu afogado pelo simples fato do corpo estar na água, mas de novo, aquele documento, aquela cópia, gente, estava intacta. Então, levando isso em consideração, não faria muito sentido que o corpo estivesse lá por muito tempo. Ela também reconhece que não é papel do médico legista teorizar a forma como a pessoa teria morrido, que isso é papel da polícia. Ainda nessa visita, em 2021, o Ferhan tenta mais uma vez conversar com a polícia, que de novo não quer conversar com ele porque eles contam que não tem nenhuma nova informação para dar para ele. Alguns anos antes, em 2019, a polícia sueca teria falado brevemente sobre o caso com um jornal, e eles disseram que eles entendiam a dor da família do Miguel, mas que eles não tinham nada para falar sobre a investigação do caso. E mesmo sem conversar, sem aceitar conversar com o Ferhan, a Petra, a legista, ela conversa com um outro jornal. O jornalista questionou sobre o fato de que em Londres, na segunda autópsia, o médico legista não conseguiu encontrar o coração. Ela conta que ela retirou o coração, que ela cortou 5 pequenos pedaços para realizar testes e que definitivamente o coração não desapareceu porque ela falou que colocou todos os pedaços de volta no corpo. Ela também disse que não existe a possibilidade de terem esquecido de colocar algum dos órgãos dentro do corpo.
Ela também fala que é muito difícil identificar como a pessoa morreu quando o corpo chega em péssimas condições e que para determinar a causa da morte eles combinam dados obtidos pela polícia na investigação e os dados obtidos pelos legistas. O único objetivo do Ferran nessa investigação particular que ele fez, que ele começou em 2013, era apenas descobrir a verdade. Então ele decide fazer um trabalho investigativo que a polícia não fez na época, que era descobrir o que tinha acontecido nos últimos dias de vida do Miguel. O que ele conseguiu descobrir foi através das últimas transações bancárias do Miguel, então a partir disso ele monta meio que uma linha do tempo dos últimos locais que ele foi. Então no dia 28 de abril de 2005, ele sai de Guecho, na Espanha, com mais de 1.000 euros na sua conta. Ele passa pela França e chega na Suíça no dia 7, onde ele faz um saque de dinheiro. 10 dias depois, no dia 17 de maio, ele estava na Alemanha. Acredita-se que ele passou pela Dinamarca e chegou em Estocolmo em 27 de maio. Ao que parece, a sua viagem seguia normal, ele fez diversos saques até que o seu cartão parou de funcionar. No dia 1º de julho, ele vai até a Embaixada da Espanha em Estocolmo para pedir ajuda com o cartão dele. Lá eles oferecem uma quantidade de dinheiro para ele, mas ele recusa porque o que ele queria mesmo era resolver o problema com o seu cartão. No dia 1º de agosto, o Miguel chega em Karlstad, na Suécia. Ele vai até uma agência bancária e, como o cartão dele não estava funcionando, ele tenta fazer uma transferência bancária de emergência. Porém, ele não foi autorizado a fazer essa transferência porque ele não tinha um documento de identificação com ele. A Blanca diz que, conhecendo seu irmão, ela acredita que ele não saiu da agência, que ele teria ficado sentado lá até conseguir pegar o seu dinheiro. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesse momento que ele estava lá, mas aí o segurança do banco chama a polícia e o Miguel é levado sob custódia. Ainda no dia 1º de agosto, a polícia sueca solicita à polícia espanhola que mande algum tipo de documento de identificação daquele homem. Pouco depois das 7 da noite, a polícia espanhola envia uma fotocópia do documento de identificação do Miguel, que é exatamente a mesma que foi encontrada na sua calça. Então, nesse ponto, também existe uma grande dúvida sobre o que pode ter acontecido. No relatório policial, eles falam que o Miguel foi liberado às 4h20 da tarde e o documento só chegou depois das 7, então não faria sentido que ele tivesse aquela cópia do documento com ele. O Ferran também descobre que nessa mesma delegacia a qual o Miguel foi levado, havia antecedentes de maus tratos com estrangeiros e até um caso de assassinato. Em 1995, 10 anos antes do Miguel ser preso, um jovem de descendência finlandesa chamado Osmo Valo faleceu devido à violência policial. Segundo o advogado da mãe dele, o Osmo era viciado em drogas, mas nunca foi uma pessoa violenta. Ele estaria passando uma tarde de verão no subúrbio de Karlstad quando uma viatura da polícia se aproximou com 2 policiais e um cachorro. Os policiais começaram a perseguir o Osmo e colocaram o cachorro atrás dele. Ele foi mordido e depois de uma confusão a polícia o pegou, o jogou no chão e ele foi pisoteado. Quando os policiais perceberam que ele não estava respirando, ele foi colocado na viatura e levado ao hospital, onde os médicos constataram que ele estava morto. Ninguém foi acusado pelo crime e, segundo o advogado, é raro que um policial vá preso na Suécia mesmo que ele tenha matado alguém. Assim como a autópsia do Miguel, a autópsia do Osmo também foi muito mal feita e, nesse caso, tinha o objetivo de proteger a polícia. A Blanca acredita que de alguma forma a mesma coisa pode ter acontecido ao seu irmão e diz que ele era uma pessoa vulnerável por ter esquizofrenia. 3 anos depois que o Miguel esteve na delegacia de Karlstad, outro jovem morreu. Dessa vez, um jovem de 21 anos faleceu devido à violência policial. A última informação encontrada do que Miguel fez em vida é do dia 8 de agosto de 2005. Ele liga para a embaixada espanhola. A localização da origem da ligação é a cidade sueca de Mariestad, a mais de 100 km de distância de Karlstad. Nessa ligação, o Miguel conversa por alguns minutos dizendo que precisava sair da Suécia rápido e pedindo que, por favor, ajudassem ele com o gerente do seu banco, pedindo para que ele enviasse algum dinheiro para a conta bancária dele, porque ele precisava desse dinheiro. O Miguel disse que ligaria mais tarde para saber qual havia sido a resposta do gerente do seu banco, mas ele nunca ligou. A Blanca acredita que o irmão morreu nesse mesmo dia, no dia 8, porque se ele tinha dito que ligaria mais tarde, o único motivo para ele não fazer isso era ter acontecido alguma coisa com ele. O corpo foi encontrado a 315 km de Mariestad. A Blanca se questiona muito sobre a versão da polícia, já que aparentemente seu irmão estava sem dinheiro, provavelmente fugindo porque queria sair rápido do país. Então, como ele iria para a Finlândia sem dinheiro, no banco que eles deduziram que ele tinha ido, e por que ele voltaria para Estocolmo para cometer suicídio? A exumação do corpo foi autorizada pelo governo britânico e foi realizada no dia 20 de julho, como previsto. O Dr. Aitor foi o responsável por realizar uma nova autópsia e coletar amostras de DNA. O Miguel tinha implantes em dentes específicos, o que era uma informação que o médico confirmou no corpo. O Dr. Aitor diz que as 2 mãos estavam sim no corpo, que não haviam sinais de fratura e que ele também não conseguiu identificar o coração. Miguel tinha uma única incisão no peito feita pelas autópsias. Ele não parecia ter incisões anteriores, então ele descartou a possibilidade de tráfico de órgãos. Não haviam sinais de afogamento, nem sinais de que o corpo passou muito tempo na água. Todos os pelos do corpo estavam lá e sua pele estava em bom estado. O Aitor discorda que seja um caso de suicídio
e identificou que o Miguel morreu em terra firme dias antes do seu corpo ter sido jogado na água. Com essa nova autópsia, a família conseguiu apenas mais perguntas. Porque mesmo com anos de insistência, a polícia sueca nunca investigou o caso e sempre respondeu que o caso estava encerrado. No geral, a opinião da família sobre o caso é que trataram o Miguel com muita negligência desde o começo. A Blanca não desistiu de conseguir justiça pelo seu irmão e queria que o caso fosse reaberto e que principalmente a polícia sueca fizesse seu trabalho de investigação. Em 27 de janeiro desse ano, 2024, um juiz de Bilbao solicitou que sejam investigadas novamente as condições da morte do Miguel. O jornal El Correo relata que Blanca conseguiu, junto ao Tribunal de Instrução de Biscaia, que uma carta fosse enviada às autoridades de Estocolmo para que eles esclarecessem o caso. Blanca exigia que a responsabilidade das decisões tomadas no caso fossem estabelecidas entre a polícia e as autoridades que, segundo ela, nada fizeram para apurar tudo ao redor da morte do seu irmão. Não há informações mais recentes sobre o caso depois desse pedido do governo espanhol para que ele seja investigado. Quase 20 anos depois, a Blanca continua buscando por respostas. A mãe do Miguel morreu sem saber se havia enterrado o seu filho ou o filho de outra pessoa. Já o pai do Miguel morreu pouco depois da conclusão do documentário sobre o caso, então ele já tinha ciência que o corpo realmente pertencia ao seu filho. Esse caso, como vocês puderam perceber, é cheio de contradições e também tem muitas questões onde os fatos são muito confusos. Então, a maior parte das informações que eu peguei foi do documentário feito pelo Ferran, que fez uma investigação particular do caso, no qual, como eu citei para vocês durante o vídeo, tem entrevistas com familiares e pessoas envolvidas de alguma forma no caso. Então, basicamente, o documentário traz a versão, que ele conseguiu chegar do caso com a investigação dele junto à Blanca, a irmã do Miguel, e ele traz também opiniões de várias pessoas especializadas, mas não pessoas que realmente trabalharam efetivamente no caso, como eu citei para vocês. Então é tudo muito confuso, porque as informações não batem, cada um fala uma coisa diferente, a polícia nunca quis conversar com ele, a polícia nunca quis investigar o caso realmente. Então é tudo muito confuso, é muito difícil saber o que realmente aconteceu, o que é fato, o que não é. Então agora que a Blanca conseguiu entrar com esse pedido, para que as autoridades de Estocolmo falem sobre o caso e, na verdade, esclareçam informações sobre o caso, pode ser que outras coisas surjam, mas, por enquanto, essas são as informações. Então, é um caso muito confuso, quero muito saber o que vocês acharam disso. Me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação, playlist completa do Quinta na descrição para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. E vocês também encontram novos casos, conteúdos extras que eu não posto aqui lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então me sigam por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.